Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor juntos, como igreja, reunidos. Gostaria de pedir a alguém que acenda a luz aqui da frente, por favor. Louvado seja o Senhor pela vida, pelo fôlego, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Louvado seja o Senhor pela vida dos visitantes. Tiago, Cloé, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, das crianças. É muito bom ter vocês aqui conosco hoje. E vamos compartilhar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor que nos foi revelada através das Escrituras. Irmãos, nós estamos trabalhando com a exposição do livro de Atos. E hoje nós pretendemos falar acerca de um dos maiores e mais importantes acontecimentos da história da redenção, que é a descida do Espírito Santo. Por isso, desde já, eu convido você a abrir a Santa Palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Atos capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia e do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra. Palavra esta que, pelo poder do Espírito, deu origem à igreja. A minha oração é para que esse Espírito nos vivifique. A minha oração é para que o teu Espírito trabalhe em nós e nos transforme, nos molde, nos faça um pouco mais discípulos de Jesus conforme a tua vontade. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que as verdades da palavra de Deus trabalhem em nós, para que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos, os discípulos foram comissionados por Jesus
logo depois eles encontraram um substituto para aquele que havia traído Jesus, se enforcado. Esse substituto é Matias. Depois de escolherem Matias, ou melhor, pedirem a direção de Deus para saber quem era aquele que o Senhor tinha escolhido, os mais de 120 discípulos, ou cerca de 120 discípulos, eles continuaram esperando em Jerusalém. E o texto vai nos dizer que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, no aposento superior, aguardando o cumprimento da promessa, da vinda, do derramamento do Espírito Santo. Porque como Jesus tinha dito, está registrado em Lucas 24, 49, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E também no começo de Atos, no versículo 8, nós vemos Jesus fazendo a mesma promessa. Ele diz, vocês receberão o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E não se tratava de uma promessa para que os discípulos dominassem o mundo ou conquistassem qualquer benefício para si mesmos. Os discípulos, eles precisavam ser revestidos do poder do Espírito Santo para testemunhar Cristo e para cumprirem o ministério do Evangelho. Pois bem, irmãos, enquanto o Espírito não chegava, os discípulos se ocuparam de algumas atividades de preparação para aquele momento que era muito importante na história da redenção. Se nós observarmos Lucas 24, 53, nós vamos ver que eles se ocuparam da adoração e do louvor a Deus. Olha só o que diz o texto. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. O que fazer enquanto o Espírito não vem? Eles adoraram e eles louvaram ao Senhor. Em segundo lugar, eles se ocuparam com a oração e a comunhão. Atos 1, 13 e 14, olha só. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, um pouco mais para frente, e unidos, todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres. O que fazer enquanto o Espírito não desce? Em terceiro lugar, eles se ocuparam em ouvir o discurso de Pedro, fundamentado nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Pedro levantou-se entre eles, citou 2 salmos, 2 textos do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, e aí então ele usou esses 2 textos como base para convencer os irmãos, para dizer aos irmãos que era necessário selecionar outro apóstolo para assumir o lugar que Judas havia deixado desocupado. E por fim, os discípulos se ocuparam com a realização de uma assembleia que resultou na escolha de Matias, como nós vimos na semana passada. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para esse cenário, 120 pessoas juntas, praticando adoração, louvor, oração, comunhão, palavra, porque Pedro, o discurso dele foi baseado no Antigo Testamento, e teve até uma assembleia aqui no meio, né? Esse negócio já parece uma igreja, certo? Só que o que está faltando aqui? O que estava faltando aqui para que fossem uma igreja de fato? Luz, fumaça, parede preta, o que estava faltando? O que mais era necessário aqui para que houvesse uma igreja? Eu creio que se Jesus respondesse essa pergunta, ele diria o que ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E talvez você fique assustado, mas os discípulos de Jesus não nasceram de novo? Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro não se converteu? Irmãos,
Só faltava uma coisa aqui, que eles recebessem o Espírito Santo, para que de fato eles fossem regenerados. E essas ações que eles estavam fazendo se tornassem então verdadeiras, mais do que práticas religiosas. Ou seja, essa passagem não está falando, irmãos, de qualquer acontecimento, mas está falando do nascimento da igreja, o nascimento da família de Deus, do corpo de Cristo, do templo do Espírito, do rebanho do bom pastor, da videira verdadeira, do ajuntamento feito do povo escolhido por Deus ainda antes da fundação do mundo. E segundo o teólogo Albert Mohler, esse é um dos 3 principais acontecimentos da história da redenção. Ele diz que o primeiro é a criação, onde Deus fez o palco no qual ele realizaria todo o seu plano soberano. O segundo principal acontecimento da história da redenção, segundo Albert Mohler, é a morte substitutiva do Senhor Jesus e a sua ressurreição. E então, o terceiro, a nova criação pela descida do Espírito Santo, dando origem à igreja. Então, nós estamos falando aqui de um dos principais acontecimentos da história. Chegou o dia. Chegou o dia. Passadas as 7 semanas da celebração, no último dia da festa das colheitas, 5 dias, ou melhor, 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, nesse dia nasceu a Igreja de Deus, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E a narrativa que nós lemos vai nos dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um som, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E o texto diz que apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, cada um falava uma língua diferente, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme era concedido pelo Espírito Santo. E é assim que Lucas aqui descreve a descida do Espírito Santo. Em primeiro lugar, como um ato repentino, porque apesar de os discípulos estarem aguardando, ela aconteceu de repente, de forma súbita e abrupta. E é claro que eles sabiam que o Espírito vinha, mas eles não sabiam como isso aconteceria. O que seria de fato o Espírito descer? Lucas também descreve, além de repentina, a descida do Espírito Santo como estrondosa, porque ele vai dizer que veio um alto som do céu, parecido com um som de vento impetuoso. E esse som, ele enche toda a casa, a ponto de ser ouvido até por aqueles que estavam fora da casa. Em terceiro lugar, Lucas descreve a descida do Espírito Santo como miraculosa, porque ele diz que apareceram línguas como que de fogo, distribuídas entre aqueles 120 discípulos, de forma que cada um falava uma. Fato é, irmãos, que Deus cumpriu a sua promessa do derramamento do Espírito Santo. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Mas o que nós podemos dizer a respeito desse vento e desse fogo mencionados? Por um lado, irmãos, nós precisamos observar que esse texto não fala de vento e de fogo como elementos literalmente presentes ali. Mas o texto diz que veio um alto som como que de vento e que as línguas eram como que de fogo. É como. Não é literal, tá bom? E por outro lado, nós precisamos entender o caráter simbólico desses elementos. Se nós avaliarmos, se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que esses elementos significam a presença divina. Sobre o vento, o termo hebraico ruá significa vento e espírito. O som como que de vento simboliza então o espírito vivificador de Deus que repousou sobre os apóstolos.
E sobre o fogo? Sobre o fogo nós conseguimos lembrar de dois momentos, de duas teofanias, duas manifestações divinas no Antigo Testamento. A primeira em Êxodo 3, quando Moisés vê uma sarça, que ela pega fogo, mas ela não se consome. E o segundo é no Monte Sinai, quando Deus estava prestes a dar a lei, por intermédio de Moisés, os 10 mandamentos, o decálogo. O texto diz que o Monte Sinai fumegava. Então nós vemos nessas manifestações o fogo como símbolo da presença de Deus. E em Atos 2, esse fogo simboliza a chegada do Espírito de Deus, como nós vimos nesse texto. Naquele momento, irmãos, portanto, Deus visitou o seu povo. O Espírito Santo veio regenerar, revestir, capacitar os discípulos para a missão de propagar Cristo. Ele veio habilitá-los. Ele veio santificá-los. Ele veio habitá-los. Ele veio selá-los para o dia da redenção. É o que nós cremos. E o que a gente pode dizer sobre essas línguas repartidas aqui nesse texto? Em primeiro lugar, o texto deixa claro que essas línguas que os discípulos falaram não eram de forma alguma línguas de anjos, como se diz por aí. Pelo contrário, aquelas eram as línguas faladas pelas nações da época, eram idiomas de fato. E a verdade é que o dia de Pentecoste era uma festa das 3 principais, que fazia com que os judeus de todo o Império Greco-Romano, os prosélitos, aqueles que aderiram às crenças do judaísmo, fossem para Jerusalém para celebrar essas festas. Então, irmãos, no dia de Pentecostes, estava lotado de gente de tudo que é lugar. Judeus e prosélitos. E o versículo 5 vai dizer: estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E aqui você pode entender o que aconteceu. Quando aqueles humildes galileus, eles começaram a falar, cada um na língua de uma nação diferente, as pessoas daquelas nações que estavam presentes começaram a reconhecer o que eles estavam falando. E reconhecer que eles estavam falando a língua deles. É isso que está acontecendo aqui. E isso fez com que todos eles ficassem perplexos e admirados. Se nós lemos os versículos 6 a 8, nós vamos ver essa perplexidade. Olha só. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Irmãos, olha só, o texto também deixa claro que eles não estão falando qualquer coisa aleatória. Não era como nós vimos nos últimos tempos aí, o off the king, the power, the best, não tinha nada disso. Tinha significado o que eles estavam falando. Porque se você pegar essa frase do pregador mirim e tentar traduzir, ela não tem sentido. O que eles estavam falando tinha sentido, porque os estrangeiros, eles ouviam não só aqueles homens falando na língua deles, mas eles falavam das grandezas de Deus. E esse foi um sinal de que Deus estava fazendo algo especial ali, algo grandioso. E sim, ele estava. Por quê? Ele estava dando origem à igreja. A igreja estava nascendo ali. Além disso, irmãos, a distribuição de línguas aponta para o caráter universal do evangelho que deveria ser pregado a todas as nações. E ao longo do livro de Atos a gente vai ver
esses desdobramentos. Deus derrubando a barreira entre judeus e gentios. O teólogo David Garland ele diz o seguinte: em Babel, Deus dispersou as línguas como forma de juízo. No Pentecostes, ele dispersa as línguas para produzir uma nova unidade transcultural no Espírito. Ou seja, irmãos, a salvação de Deus ela é oferecida a todos sem distinção, brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres. Mas ela não alcançará a todos sem exceção. E aqui no texto nós já vemos isso. Porque a própria multidão ficou dividida a respeito desse acontecimento. Enquanto alguns ficaram perplexos e pasmos, e alguns desses até se converteriam na multidão, texto da semana que vem, não perca. Outros zombavam e diziam: esses homens estão bêbados. Isso aí é vinho demais. Não, tomaram muito mojito e agora... Nem sei se existia mojito naquela época. Irmãos, essa é a importância dessa passagem. Nela nós vemos a fidelidade do Deus que cumpre suas promessas. Nela nós vemos que o Espírito Santo foi dado aos discípulos de Jesus. Nela nós vemos que a igreja foi inaugurada pela descida do Espírito Santo. Nela nós vemos que os apóstolos foram revestidos de poder para o cumprimento da missão. A vinda do Espírito Santo também marca o tempo da nova aliança. E no Pentecostes se cumpre também aquilo que foi dito por João Batista em Lucas 3,16, quando ele diz: eu vos batizo com água, um ato externo, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, um ato interno, e com fogo. Está certo que esse fogo parece que ele está falando agora de juízo, né? Se você olhar o contexto lá, mas tudo bem. João, ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo, está sendo cumprido nesse texto. E agora, os apóstolos, tendo recebido o Espírito Santo, estavam prontos para pregar, estavam prontos para propagar Cristo em todo o mundo greco-romano do primeiro século. É isso que esse texto está dizendo aqui. E o meu desafio agora é te levar a refletir sobre esse texto no mundo de hoje. Meus irmãos, talvez esse seja o texto bíblico mais maltratado pelos cristãos hoje. Eu digo isso porque, infelizmente, muitos pastores e pregadores querem reproduzir artificialmente o acontecimento de Atos 2 em suas igrejas. E muitas vezes, até como forma de validação deles mesmos, do ministério deles, da igreja que eles lideram. Então, sabe o que eles fazem? Eles chamam pessoas à frente da igreja, eles promovem movimentos e tentam manipular essas pessoas, oferecendo ali sugestões psicológicas para que elas supostamente falem línguas angelicais, caiam no chão e façam uma série de manifestações que, do ponto de vista da Escritura, nós não encontramos base nem fundamento. Porém, irmãos, quanto aos dias atuais, eu quero dizer para vocês que eu creio que é um erro nós queremos que o episódio de Atos 2 seja detalhadamente repetido em nossas igrejas, da mesma forma que aconteceu nesse texto. E aqui eu faço algumas considerações sobre isso. Em primeiro lugar, porque o texto diz o quê? De repente veio do céu. E os homens não têm poder para controlar e manipular aquilo que vem do céu. Irmãos, não somos nós que controlamos o vento, o fogo e a presença de Deus. Seria mais adequado dizer, não brinque com fogo, porque você pode se queimar. Em segundo lugar, Lucas escreveu uma narrativa que, por sua natureza, não tem o objetivo de estabelecer normas. Ou seja, o texto bíblico está dizendo
o que aconteceu com aquelas pessoas naquele tempo e naquele lugar. E não o que deve acontecer com todas as pessoas em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso que é importante a gente conhecer o gênero literário da passagem. Esse texto está narrando, ele não está dizendo que isso tem que acontecer na sua vida. Por isso, nós vemos muitos erros em tentar fazer com que isso aconteça nos dias de hoje. Em terceiro lugar, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que Deus não age, e Ele nem é obrigado a agir da mesma forma em toda a história. Por exemplo, quantas vezes Deus abriu o mar na Bíblia? Uma? Tá bom. Valeu, então. Salvo. Quantas vezes Deus parou o tempo na Bíblia? Quantas vezes Deus falou através de uma mula? Vocês já leram no livro de Números 11, 25, que 70 profetas profetizaram e depois nunca mais profetizaram? Irmãos, a ação de Deus não é uniforme, ela é multiforme. E se você quiser que tudo que Deus fez ao longo da Bíblia aconteça no seu tempo para você crer, aí não é mais fé. Deus não age da mesma forma ao longo da história, a não ser que Ele queira. Em quarto lugar, precisamos considerar que aquele era um momento singular da história da redenção. Tratava-se do nascimento da igreja. Nós não podemos simplesmente ler a experiência desses cristãos, dos primeiros discípulos, e tentarmos imitar essas experiências em nossos cultos. Eu creio que se nós considerarmos essas coisas, já é um bom começo para a nossa eclesiologia nos dias de hoje. Dito isso, irmãos, eu quero compartilhar quais são as nossas crenças, obviamente batistas, sobre o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas e ser cheio do Espírito Santo. Peço a você que preste atenção, porque as pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, nós não cremos que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção posterior à salvação e um privilégio de apenas alguns cristãos. Nós cremos que ao sermos regenerados, todo convertido recebe o Espírito Santo e, portanto, todos os cristãos possuem o Espírito Santo. Tá, para você não ficar apenas com uma afirmação, eu convido você a abrir em 1 Coríntios 12, 13. E esse texto vai mostrar o porquê nós não cremos no batismo com o Espírito Santo como uma bênção especial apenas para alguns cristãos mais dedicados. O que está escrito aí, irmãos? Pois... Eu não sei se quem está assistindo online vai conseguir ouvir a igreja, porque o som vem da mesa. Mas vamos lá, você que está assistindo online, a igreja acabou de ler o texto que diz: pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Irmãos, a Bíblia não faz distinção de uma bênção especial posterior à conversão. Todo cristão possui o Espírito Santo. Do contrário, ele não é cristão.
O Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. É o penhor, é a garantia de que nós somos salvos. Então, nós não cremos nisso. Ah, mas eu penso de uma forma diferente. Você tem todo o direito, mas nós somos uma igreja batista. E nós estamos confessando aqui uma fé batista. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, sobre o batismo com o Espírito Santo. Em segundo lugar, não cremos que os dons revelatórios, como o dom de profecia e o dom de falar em línguas, vigorem nos dias atuais. E aqui eu preciso fazer uma observação. Quando eu falo dom de profecia, eu estou falando de quando você está andando na rua e alguém chega em você e diz assim, ó, assim diz o Senhor mandou te falar. Nós não cremos nisso. Nós cremos que uma vez que o cânon das Escrituras, a lista de livros inspirados por Deus está completo, como revelação especial de Deus, não há revelação fora da palavra de Deus. Portanto, o dom de profetizar hoje é tão somente a exposição da Escritura. Nós não acrescentamos nada. Pastor, eu posso trazer uma revelação fora da Bíblia? Não, porque está fora da Bíblia. E uma de dentro da Bíblia? Não precisa, porque já está nela. Fechou aqui. Ah, eu penso diferente. Tudo bem, você tem todo o direito, mas nós confessamos uma fé batista e acreditamos nisso. Eu estou ensinando conforme aquilo que a gente confessa, certo? E aqui eu quero trazer dois textos. O primeiro é Hebreus 1, 1 e 2. Ele diz a passagem, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Irmãos, nós temos uma revelação melhor do que aqueles que viveram enquanto a Bíblia estava sendo escrita. É claro que muitas vezes aqueles que viveram naquela época pediram sinais ao Senhor e o Senhor deu sinais. Eles muitas vezes se basearam em sorteios, como nós vimos na semana passada, coisas semelhantes. Porém, nós hoje temos em nossas mãos a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, o Evangelho e Cristo. Você quer uma revelação fora disso? Nós temos tudo o que nós precisamos e temos ainda o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Um outro texto que eu quero ler com vocês é Apocalipse 22, 18 ao 21. Eu acredito que esse texto ele é muito importante para nós entendermos isso também. Principalmente num tempo em que as pessoas chegam na gente e... De onde você tirou isso que você falou? Ah, Deus me falou. E aí você não tem nem como questionar a pessoa. Todo ser humano se torna um papa. Deus me falou. E às vezes Deus supostamente entra em contradição pela boca dessas pessoas. Deus me falou para eu casar com aquele ímpio ali. Mas espera aí, tá contraditório esse negócio. Vamos lá, Apocalipse 22, 18 e 21. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Olha só. Só uma questão aqui, gente. De qual livro esse texto está falando? Da Bíblia toda? Está falando de Apocalipse, certo? Mas se você
depois quiser, eu posso te enviar uma série de versículos que mostram que nós não temos autoridade para tirar nem colocar nos outros livros da Bíblia também. Então, a ideia de cânon, ela é bíblica. É claro, a gente não tem tempo para fazer a exposição de todos esses textos aqui, mas eu trouxe um deles que eu acredito que ele mostra muito bem que nós não temos autoridade nem para acrescentar e nem para tirar, certo? Aí eu faço uma pergunta para você. Você tem certeza que você quer brincar de falar em nome de Deus? Não tem uma brincadeira melhor, não? Tem certeza que você quer continuar dizendo, o Senhor me falou. Eu senti, o Senhor falou no meu coração. Eu quero dizer para você, aprende a temer ao Senhor e não colocar palavras na boca dele. Porque isso é muito sério. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabe quantas vezes Deus falou com Abraão em 100 anos de vida? 5. As pessoas hoje, Deus fala 5 vezes no mesmo dia, segundo elas. O Senhor acabou de me falar. Aí você fala, como ele falou? Se a pessoa pelo menos dissesse assim, olha, eu estava lendo a Bíblia. Não, aí eu acredito que o Senhor falou mesmo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não, eu estava no banho e Deus falou assim na minha cabeça. Olha, eu acho que é melhor você procurar um psicólogo. Gente, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Toma cuidado ao dizer que Deus falou uma coisa. Não brinca com isso. E aqui eu quero trazer uma observação. A maior parte dos que creem na manifestação das línguas nos dias de hoje praticam de forma antibíblica. Eu vou dizer o porquê. Em primeiro lugar, isso é para quem acredita nisso. Primeiro, saibam que línguas não são a junção de palavras aleatórias. Não é você pegar aqui e emendar uma palavra cantanébias, e isso é língua, são as mesmas línguas como em Atos 2. Não, isso não é. Não é isso. As línguas de Atos 2 são idiomas que podem ser reconhecidos e existiam no mundo. Não são línguas angelicais, são idiomas. Em segundo lugar, para quem acredita, a forma de praticar isso na igreja deveria ser a forma de 1 Coríntios 14, 26 a 33. Se o que as pessoas estão praticando hoje são as línguas estranhas, como no primeiro século, as pessoas estão praticando em desobediência à palavra de Deus. O que parece muito estranho, certo? Olha o que diz esse texto. Irmãos, que fazer então? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem hino, tem palavra de instrução, tem revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem, e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Outra coisa, olha só esse versículo, gente. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Agora eu faço uma pergunta para você. É isso que nós estamos vendo nas igrejas hoje? Nós estamos vendo ordem? Não, nós estamos vendo junção de palavras que não são idiomas, ditas de forma irresponsável,
por pessoas que estão praticando o que elas dizem que creem de forma antibíblica. Porque esse texto deixa claro. Deve ser, o falar em línguas, no caso, para quem acredita, deve ser praticado uma pessoa por vez, deve ter interpretação e deve ter julgamento. Alguém já viu ser praticado dessa forma? Quem acredita, pelo menos, deveria se submeter ao texto e praticar dessa forma. Um de cada vez, tendo o julgamento e tendo a interpretação. Isso é o que diz a Bíblia, tá? E por último, para quem acredita, um outro erro é estar preocupado com a edificação própria, mas não com a edificação da igreja de Deus. Essa busca pelo espírito individual, ela é antibíblica. Se você olhar para a igreja primitiva, eles estavam reunidos no mesmo lugar e buscando juntos. E o propósito de Deus, através desses dons, é principalmente a edificação da igreja, do conjunto, da comunidade. Essa busca pelo espírito individualizada, ela, na verdade, é uma característica influenciada pelo nosso tempo, em que nós vivemos um tempo muito individualista. Então, a gente privatiza as experiências a nós mesmos, achando, não, eu sou o profeta, eu sou cheio do Espírito, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, talvez seja interessante você ouvir um sermão de um pregador na internet que diz, você não é importante. E o sermão, na verdade, não é, de alguma forma, uma tentativa de nos desmerecer, mas de mostrar que Jesus morreu por um povo. E o Senhor distribui dons para que a igreja seja edificada. Paulo vai dizer que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza, quem prega a palavra, edifica a igreja de Deus. Só para a gente fechar essa questão do falar em línguas, da parte de quem acredita. 1 Coríntios 14, 19 e 20. Olha o que Paulo vai dizer sobre esse dom. Eu prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas possam entender do que 10.000 palavras em uma língua que ninguém está entendendo. Isso para quem crê que vigora nos dias de hoje. E talvez você pense, mas se Paulo está instruindo, não era para existir isso nos dias de hoje? Lembre-se que o cânon está aberto aqui. O Novo Testamento está em formação. Então, por isso que eles ainda têm os dons revelatórios, os quais nós acreditamos que não estão em vigor hoje. Entendeu? Por isso que tem essa forma de proceder. Mas, no caso, sendo batistas, nós não acreditamos, e não praticamos de forma alguma. Por fim, irmãos, sobre sermos cheios do Espírito Santo. Eu falei sobre sermos batizados com o Espírito Santo. Eu falei sobre o falar em línguas. E aqui a gente tem que ser breve, porque, infelizmente, o tempo não dá para a gente fazer uma exposição tão profunda de tudo isso. Mas olha só. Sobre ser cheio do Espírito Santo. Cremos que precisamos desejar e buscar sermos cheios do Espírito Santo, através do que já foi mencionado aqui, os meios que Deus usa para dispensar graça para o nosso crescimento. Quais são eles? A palavra de Deus, a oração e a comunhão. O que os discípulos estavam fazendo quando o Espírito desceu? Eles estavam orando, eles estavam ali compartilhando a palavra, eles estavam em comunhão. É o que eles estavam fazendo. E o que a gente precisa fazer hoje? Como a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Rolando o feed do Instagram, né? É isso. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Maratonando séries. Não é isso. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você o faz através da palavra, através da oração e através da comunhão, dos meios de graça. Isso não significa que a gente tenha o poder de controlar o Espírito Santo. Mas quando nós estamos em oração, lendo as Escrituras, em comunhão com o Senhor,
nós somos fortalecidos nele. E é isso que nós precisamos saber, porque existe uma prescrição muito clara para os cristãos. A ordem bíblica para que nós sejamos cheios do Espírito. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Efésios 6,10 diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós precisamos fazer o que depende de nós para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. E se você ouviu alguém dizer que porque você não falou em línguas, você não é cheio do Espírito Santo, isso não é bíblico. A principal evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, muito mais do que manifestações como cair no chão, dar risada, sair rolando, fazer uma metralhadora e sair fazendo loucura no meio das pessoas, não é isso. As evidências de uma vida cheia do Espírito Santo é o que está escrito em Gálatas 5, 22 a 24, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, você consegue ler? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. É interessante que muitas vezes as pessoas pensam que dons é para a gente ficar dando shows de religiosidade aparente. Mas está errado isso aí. Os dons são para a edificação da igreja, irmãos. E a evidência de que nós fomos transformados pelo Espírito está no nosso caráter. Está cheio de gente aí que chega no culto, bate a cabeça na parede, rola no chão, rodopia, e é um grande caloteiro. E não ama as pessoas. E vive completamente voltado para si mesmo, e não para o reino de Deus, e não para a igreja de Deus. Essa é uma palavra que, infelizmente, a maior parte dos líderes tem deixado de trazer para as igrejas, porque eles pensam assim: não, esse assunto vai causar divisão. A gente pode perder membros da igreja se a gente tratar desses assuntos. Irmãos, o nosso compromisso com a palavra é de pregar todo o conselho de Deus revelado nela. Então a gente não vai pular nenhum texto. Você sabe qual texto vai ser pregado na semana que vem? Nós precisamos ensinar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer algumas coisas, né? Algumas coisas, as que a gente acha que vai fazer bem para a igreja, as que a gente acha que vai ficar bem para a imagem da igreja. Não, todas as coisas que nós aprendemos do nosso Senhor e todas as coisas que nós aprendemos através dos apóstolos que Ele enviou. Irmãos, se há algo nesse texto que nós precisamos praticar todos os dias, é buscarmos e desejarmos uma vida cheia do Espírito Santo a cada dia. Porque nós temos algo semelhante ao que todos aqueles discípulos tinham. Todos eles eram fracos. Todos eles não tinham força em si mesmos. A maior prova foi que, quando Jesus estava indo para a cruz, todos eles desertaram. E até mesmo Pedro, que disse: Senhor, eu morrerei contigo. Ele negou Jesus 3 vezes. Eles eram homens falidos como nós. Não fosse a descida do Espírito Santo, regenerando a vida daqueles homens, eles não morreriam pelo Evangelho como eles morreram. Irmãos, nós somos tão fracos quanto aqueles homens eram antes de receber o Espírito Santo. No entanto, nós recebemos do mesmo Espírito que eles.
de forma que hoje o Evangelho, a graça e esse Espírito nos fortalece para nós lutarmos contra o pecado, para nós fazermos a vontade de Deus, porque Deus tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, para nos fazer obedecer às leis dele, coisa que eu e você não éramos capazes de fazer, sem esse poder, sem essa graça, sem esse Evangelho, sem a obra de Deus em nós. Nós somos todos fracos. Romanos capítulo 3, todos pecaram e precisam da graça de Deus. Eu e você somos fracos. Dá essa palavra de ânimo para o seu irmão aí, você é fraco. Nós somos fracos, irmãos. É Deus que é forte. É o Espírito que habita em nós que é forte. É o poder do Espírito que é forte. É Ele que nos capacita a vencer o pecado, a pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia por onde nós andamos. E é por isso que nós precisamos ser cheios desse Espírito. Porque quanto mais cheios dele, mais preparados nós estaremos para enfrentar os nossos 3 inimigos da vida cristã, que são a nossa natureza pecaminosa e má, a influência de um mundo mau e o diabo, o inimigo das nossas almas. A minha oração, irmãos, é para que nós nos fortaleçamos nele. Não vai você falar assim, eu sou reformado. Que negócio de ser cheio do Espírito. Você está precisando ler a Bíblia mesmo. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente é reformado, precisa ser cheio do Espírito, precisa falar, Senhor, enche-me do teu Espírito. Sim, nós precisamos orar. Jesus disse que, assim como nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o Pai também dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E essa é a nossa oração hoje, para que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, a gente pode continuar a resenha depois do culto, não tem problema. Mas aqui eu tenho que terminar porque tem tempo. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, obrigado por essa instrução. Obrigado porque o Senhor nos enviou o seu Espírito. Obrigado porque o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor falou, e a garantia de que o Senhor cumpre as suas promessas é o seu próprio caráter, no qual nós confiamos. Pai,